O meu coração sempre dará toda a glória de Senhor. O meu coração sempre dará toda a glória de Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, muito mais do que qualquer coisa neste mundo que você tem o desejo de ter, muito mais do que qualquer coisa neste mundo que você deseja e que você sonha em alcançar, que você deseje a volta do Senhor. Não há nada mais importante e melhor que possa acontecer para nós do que Jesus voltar. Eu sei que muitas vezes nós temos muitos planos e nós queremos que coisas aconteçam. Uns querem casar, outros querem que os filhos casem. Mas irmãos, tudo isso é passageiro. Mas a eternidade que nos espera, ela será preciosa e maravilhosa demais, amém? Glória a Deus, irmão, pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós temos vivido dias muito difíceis, né? Assim como diz esse cântico, sei que um dia eu saberei tudo que o Senhor tem para mim, e eu sei que nesta vida eu passarei por dificuldades. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Quantas vezes as aflições parece que não vão terminar nunca, né? Parece que as coisas são para sempre, mas saiba que não são para sempre. A única coisa que é para sempre é a eternidade que nós teremos com o Senhor, amém? Glória a Deus. Então, nós temos na verdade que ter clareza daquilo que nós temos vivido. Outro dia, me falaram, né, sobre algumas coisas que... na Bíblia está escrito que no final dos tempos, as mulheres não vão mais engravidar. Eu falei, mas não está escrito isso? Não sei, eu já ouvi falar. Aí outras pessoas falam, não, já vi falar que no final dos tempos muitas coisas vão acontecer, e isso e aquilo. Mas na verdade às vezes a gente não tem muita clareza daquilo que nós estamos falando. A gente ouve falar, não busca na palavra de Deus, e a gente fica por aquilo que a gente ouve falar. E é muito importante nós falarmos sobre essas coisas. Eu fui encorajado por uma irmã nossa essa semana. Eu tinha uma outra palavra no meu coração, mas eu entendi de Deus, estava orando, pedindo para Deus, que essa palavra que Deus tinha colocado no meu coração vai ter tudo a ver quando nós terminarmos de falar sobre isso. Então nas próximas 2 semanas vamos falar um pouco sobre isso, sobre os sinais que antecedem a volta do nosso Senhor. Nós vamos falar um pouco sobre isso e entender o que a Bíblia diz sobre isso. Quando acontecerá? O que virá antes? Né? Para que nós não ficamos no achismo. E aí é interessante, quando nós ficamos no achismo, nós podemos ser enganados. E aí as coisas podem, na verdade, não ter tanto valor para nós. Às vezes os sinais têm acontecido de uma forma tão clara, mas nós não estamos vendo. Por quê? Sabe quando você só ouve falar? E aí quando você só ouve falar, as coisas acabam se distorcendo. Mas há algo que não é só de ouvir falar. A palavra de Deus está à nossa disposição, amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, lá em Mateus 24. Vamos falar um pouco sobre o fim dos tempos. O fim dos tempos, existe um estudo ou uma disciplina sobre o fim dos tempos que se chama escatologia. A escatologia é o estudo do final dos tempos.
quando nós estudamos sobre escatologia, o que nós mais estudamos, ou o livro que nós mais estudamos, é o livro de Apocalipse. Só que é um texto muito precioso e emblemático na palavra de Deus, que está lá em Mateus 24, onde o Senhor fala claramente sobre alguns sinais que antecederiam a sua vinda, e são sinais tão claros, e nós vamos ver que muitos desses sinais estão acontecendo. Nós vamos ver que esses sinais têm estado claros, cada vez mais claros para nós, e nós vamos ver que, e eu estava lendo, estudando sobre isso e orando, falei, Jesus, parece que Jesus vai voltar amanhã, irmãos. Tão claro tem sido os sinais da vinda do Senhor. Então nós vamos ler, é um texto um pouco extenso, que nós vamos usar esse texto tanto hoje quanto domingo que vem. É impossível nós falarmos de tantas coisas em uma semana só. Então nós vamos ler do 24, do 3, versículo 3 de Mateus 24 até o verso 51. Os irmãos acompanhem, tem no telão também. A versão que eu vou ler aqui é a NVI, e é a que os irmãos vão estar projetando. Se a sua versão é uma diferente e você quiser comparar, amém. Mas se você quiser seguir a mesma versão, você pode olhar na tela também, amém? Quantos acharam, dão glória a Deus? Glória a Deus. Quantos anseiam pela vinda do Senhor, dão glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Está melhor do que achar na Bíblia, né? Aleluia, vamos lá. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu e disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de perguntar para ser vos hão de entregar para ser desatormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa, coisa alguma de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de ver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vir todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas.
Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O sol e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levado uma e deixado outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria de minar a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constitui sobre a sua casa, para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e comer e beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Glória a Deus. Texto precioso, emblemático, como eu disse, com tantas coisas que nós podemos extrair daqui e parar e pensar. E hoje eu quero falar sobre alguns sinais. Faremos uma análise. Em algumas coisas nós falaremos um pouco mais, outras menos, mas faremos algumas análises de alguns sinais que nós encontramos nesse texto. Como eu disse, faremos isso neste culto, no culto do domingo que vem. E sempre, como eu sempre falo, à luz da palavra do Senhor. Amém? Então, glória a Deus. O primeiro sinal que nós podemos ver aqui, nesse texto de Mateus 24, está entre o verso 3 e o 5. Primeiro sinal: enganação sem precedentes. Repita comigo: enganação sem precedentes. O texto diz, eu não vou ficar lendo todos os versículos, mas entre o 3 e o 5 diz assim: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E como nós temos vivido dias onde o povo que quer buscar a Deus, tem sido enganado. Quantos homens e mulheres têm se levantado dizendo que são pessoas de Deus e têm enganado muitas pessoas? Então nessa passagem nós vemos o Senhor Jesus respondendo aos discípulos e mencionando um primeiro sinal: muitos seriam enganados. E aí Jesus, ele não para só nisso, ele começa a falar uma série de sinais que antecederiam a sua vinda. Mas o primeiro sinal que Jesus diz é que iria existir uma enganação sem precedentes. A Bíblia diz que Jesus é a verdade, não há outra verdade. O que ele diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não há um outro caminho. E nós temos vivido dias onde as pessoas têm falado que há outro caminho. O que nós temos ouvido muitas vezes, né? Nós temos visto atualmente, né? E aí nós vemos que a humanidade nunca esteve tão perdida. O que as pessoas têm falado? Não, fica tranquilo, cada um tem sua verdade, né? Você tem a sua, eu tenho a minha. Todos os caminhos levam a Deus. Fica tranquilo, você tem a sua... Não vamos nem discutir. Uma vez um rapaz falou comigo: não vamos nem discutir, você tem a sua religião, eu tenho a minha. Eu falei: não estou discutindo. Primeiro que eu não tenho religião. Não tenho religião. Eu sou cristão. O cristão é aquele que segue a Cristo. Tudo que vem da religião tem afastado o homem de Cristo. Mas nós temos vivido dias onde as pessoas... O que tem sido pregado? Uma tolerância religiosa, né? Então, nós sempre ouvimos, né? Religião, política, não se discute. Futebol não se discute. Cada um tem o seu, cada um fica com o seu. E aí nós vemos uns seguem a Buda, outros seguem a Maomé, outros seguem a Gandhi, outros acreditam na teoria de Karl Marx,
E aí nós vivemos nesse mundo de mentira, onde existe enganação sem precedentes. Todo mundo está sendo enganado. E o que as pessoas na verdade querem buscar? Querem buscar a Deus. Porque há um vazio dentro de cada ser humano que só pode ser preenchido por Deus. E o ser humano percebe esse vazio, mas muitas vezes não encontra o caminho. Por quê? Porque é enganado. Quem fora o Denis aqui assistiu o filme do Peregrino? O Péricles, o Rafa, Kelly, o Reginaldo, Davi, Geraldo, Demi. E nesse filme é precioso. Por quê? Ele está indo rumo à eternidade. Só que aparece um monte de gente querendo enganar ele. Não, esse caminho é mais curto, esse caminho é mais legal. Não, você está indo, eu também estou indo para lá, vamos lá. E assim nós temos visto o mundo tentando desviar, através de um projeto diabólico, o homem do caminho do Senhor. Então, primeiro sinal, enganação sem precedentes. Segundo sinal, guerras e rumores de guerras. Então Jesus ele não parou falando que os homens seriam enganados, ele continuou dizendo, entre o verso 6 e 8 ele diz: e ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário, mister significa necessário, que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares. E é interessante, irmãos, que às vezes a gente é levado a se acostumar com essas coisas. Ah, mas sempre teve guerra. No tempo de Davi já havia guerra. Uma vez eu caí nessa. Eu estava conversando com uma pessoa e falei, mas se a gente for parar para pensar, olha só, eu falando isso. Desde que o mundo é mundo, que Deus criou o homem, já existe violência, não é? Quando foi o primeiro assassinato? Caim e Abel, os dois irmãos, filhos de Adão e Eva, logo lá no início. Lá, o coração do homem já estava entregue ao diabo. Ali o homem já tinha decidido viver a sua vida independente. Mas aquilo foi algo isolado. Mas hoje o que nós temos visto? Perto do assassinato de um irmão assassinar o outro, hoje em dia aquilo ali se torna nada. E as guerras sempre existiram. Mas eu fui pesquisar um pouco sobre isso. E nós estamos em 2016. E de 1900 para trás, depois de Cristo, a nossa era, de 1900 para cá, morreu mais gente do que em todas as guerras antes disso. No último século, morreram mais pessoas nas guerras, direta e indiretamente, que nos 1900 anos anteriores. Não obstante, com o advento da globalização e com a evolução da mídia, os conflitos regionais passaram o quê? A ter uma visibilidade mundial. E com isso passou-se a cumprir de forma efetiva o segundo sinal da volta de Cristo. Por quê? Porque existem guerras, o mundo vive em guerra. Nós estamos no limite de ter uma terceira guerra mundial. Outro dia eu estava assistindo um filme e aí estavam reunidos todos os governantes principais do mundo. E aí estava todo mundo com a sua maleta lá. E aí cada um abriu sua maleta e cada um tinha, a maleta tinha um botão, um computador e um botão. E eles tinham cada um tinha uma bomba atômica. E aí começaram a conversar e o líder dos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos falou, eu vou explodir o seu país. Aí o outro falou, aperta que eu aperto aqui. E eu falei, meu Deus, isso está acontecendo. A maioria dos países tem bomba atômica pronta para disparar. E uma bomba atômica acaba com tudo. Vai acabar com o país inteiro. Mas a Bíblia diz que nós subiremos antes disso, amém? Glória a Deus. Mas o que Jesus diz? Para nós não nos preocuparmos com os rumores de guerra, porque isso não é o fim, é necessário que isso aconteça, amém? Glória a Deus. Jesus diz que o conflito entre as nações e entre os reinos tem um significado muito claro. Nós temos observado com uma frequência assustadora, cada vez maior, o quê? Que esses conflitos têm acontecido. Por fim, Jesus, demonstrando o seu amor e seu cuidado, diz para nós não nos assustarmos e apenas depositarmos a nossa confiança nele, pois essas coisas, e eu acho muito interessante quando diz isso aqui, são apenas o princípio das dores. Nós vivemos um tempo, como eu disse, de tolerância religiosa e até nós temos ficado tranquilos, não é? Quem aqui é perseguido por... Quem aqui foi
perseguido até a igreja para você não vir. Não, nós viemos tranquilo, né? Você pode falar para qualquer pessoa. Ainda pode. Você está indo para uma igreja adorar a Deus. Mas as coisas vão se apertar, irmãos. Esse é um sinal. As coisas vão se apertar. Por quê? Porque Jesus está voltando. No final as coisas vão ficar mais difíceis. Só aqueles que vencerem vão alcançar o Senhor. Então, o segundo sinal, guerras e rumores de guerra. Terceiro sinal, fome intensa em vários lugares do mundo. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Irmãos, como existem lugares e países onde a fome está cada vez maior. Nós vemos num país, dizem em desenvolvimento, né? Nós não somos mais um país de terceiro mundo, somos um país em desenvolvimento. Mas nosso país tem passado por um momento muito difícil. Um momento político, um momento financeiro muito difícil. E tem pessoas que não têm tido dinheiro para pagar as suas contas ou para comer. Ou come ou paga as contas. Estava vendo uma pesquisa, o número de inadimplentes, o número de pessoas que têm sido inseridas no Serasa, no SPC, tem aumentado cada vez mais. Por quê? Porque as pessoas têm que decidir agora, ou eu como ou eu pago minhas contas. Por quê? Porque a comida está muito cara. E tem muitas pessoas que não têm nem o básico, o dinheiro necessário para sobreviver. Eu digo que no Brasil, a maioria das pessoas, grande parte das pessoas não vivem, sobrevivem. Porque uma pessoa que vive de um salário mínimo, que tem 2 filhos e paga aluguel, ela não vive, irmãos. Ela sobrevive. No nosso país é impossível uma pessoa com um salário de R$800 pagar um aluguel, comprar roupa para os seus filhos e colocar comida dentro de casa. Na verdade, as pessoas têm sobrevivido. Então, esses sinais, eles estão relacionados com tudo que o Senhor disse. Milhares de pessoas no mundo não possuem sequer o básico para alimentar-se. Seja no Brasil, por causa da desigualdade social, seja na África, por causa das guerras e porque eles são explorados. A maioria dos países, na África, há uma exploração do ser humano muito grande. Na África existem homens que são muito ricos. Tem uma grande parte dos homens mais ricos do mundo são alguns governantes da África. Só que a riqueza só está com eles. Eles são milionários, eles têm muito dinheiro. E o povo passando necessidade. Aí a gente vê aquelas fotos daquelas criancinhas, só o osso que você vê, todo o esqueleto da criança. E o cara tem dinheiro que se ele pudesse, se ele quisesse, ele acabaria. Mas esse é um sinal. Fome por todo o mundo. Amém? Embora o homem tenha aumentado a produção de alimentos, por diversos motivos, esses alimentos não têm chegado à mesa de muitas pessoas em todo o mundo, fazendo da fome um problema crônico que tem desafiado os estados de todo o mundo quanto à dificuldade de solução. Assim, por isso, nós temos mais um sinal da volta de Jesus cumprindo-se diante dos nossos olhos. Nós precisamos ficar atentos a esses sinais. São sinais muito claros, Jesus está voltando. Eu não sei quanto a você, mas nós precisamos se preocupar com a vinda de Jesus. Será que nós estamos preparados para essa volta? Será que se Jesus voltar hoje, você irá para o céu? Ou será que você vai ficar aqui na terra para viver esse momento de grande tribulação que a Bíblia diz? Nós precisamos nos analisar. Eu sei que muitas pessoas vêm para a igreja, como o Alex disse, querendo uma resposta de Deus. Eu vou lá porque eu preciso ouvir de Deus. Deus precisa falar algo para mim, eu tenho um problema. Eu quero dizer que Deus está disposto a resolver qualquer problema que você tiver. A palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Só que nós não podemos fechar os olhos para algo que está acontecendo. Eu sei que chama muito mais a atenção das pessoas nós falarmos sobre bênção, sobre prosperidade, mas muitas vezes é isso que o diabo quer que a gente faça, que a gente se esqueça que tudo isso aqui é passageiro e que está nos nossos olhos, diante das nossas faces. Jesus está voltando. Fala para o irmão do seu lado: irmão, Jesus está voltando. Quarto sinal da vinda de Jesus: epidemias globais. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e pestes em vários lugares. É incrível como nas últimas décadas
E particularmente nos últimos anos, e nós temos vivido anos muito complicados em relação às pestes, às doenças, não é? Quantas doenças têm aparecido? É chikungunya, é zika vírus, é microcefalia, é tantas doenças e as outras que não acabam, é o câncer, é a AIDS, é a ebola, tantas coisas têm acontecido. Vivemos uns anos atrás, talvez, se eu não me engano, na última década, a questão da gripe suína, gripe do frango, gripe espanhola, tantas coisas, irmãos, têm acontecido, tantas doenças que surgem de uma determinada região e daqui a pouco já está em todo mundo. Então, a Bíblia diz que essas pestes, que essas coisas são sinais também da volta de Cristo. Jesus Cristo disse que esse seria um dos sinais, quando afirmou que apareceriam pestes em vários lugares do mundo. Para nós cristãos, esses sinais são claros, sem a possibilidade alguma de confusão quanto à época de retorno do nosso Senhor. Cada vez está mais claro. Quantos sinais nós temos visto? Jesus vai voltar. Pestes acontecendo, doença, aí não tem cura, ou senão a vacina é muito cara. Outro dia eu estava ouvindo, ainda está uma grande discussão aqui no Brasil sobre uma vacina para o câncer, e aí falam que essa vacina pode curar a pessoa que tem o câncer, mas aí o governo não quer liberar porque é cara, e ainda não tem realmente certeza de que ela tem a eficácia que dizem que tem. E aí nós vivemos nessas questões, mas eu quero que você não se esqueça, isto é um sinal da volta do Senhor, amém? Glória a Deus. Quinto sinal, terremoto em vários lugares. E terremotos em vários lugares, mas essas coisas são o princípio das dores. A ocorrência de terremoto tem aumentado de forma impressionante. Segundo os especialistas, no século XX, aconteceram mais terremotos do que em toda a história humana. A mesma coisa que eu disse das guerras, das mortes, a mesma coisa se diz em relação aos terremotos. Nos últimos séculos, nos últimos 100 anos, aconteceram mais terremotos do que em 1900 anos. Olha só, um sinal muito claro. E aí Jesus disse que esse seria mais um sinal. No discurso acima, Jesus diz que esse seria um sinal que antecederia também a sua vinda. E por falar em dores, nos faz lembrar do quê? Da mulher que está para dar à luz. E à medida que se aproxima o momento da concepção, ou seja, do dia do nascimento da criança, as contrações e as dores aumentam a intensidade, é ou não é? Qual que é o pior período para a mulher? Quando está chegando o dia de ganhar o neném, é ou não é? Fica muito difícil. Fica muito difícil. E é exatamente isso que Jesus está dizendo. Esse é o princípio das dores. Quando a mulher está para ganhar o neném, as coisas ficam mais complicadas. Aí você já fica pensando nas complicações. E aí, tudo isso. Irmãos, os sinais são um princípio. Ou seja, está perto de nascer. Ou seja, está perto de Jesus voltar. Quando diz que é o princípio das dores, Jesus está fazendo um paralelo com a gravidez de uma mulher, para nos dizer que a volta de Jesus está próxima, assim como quando a mulher começa a ter dificuldade na sua gestação, é porque o neném está para chegar. Estourou a bolsa, então corre para o hospital. A bolsa está quase estourando, irmãos. Jesus está às portas, amém? Glória a Deus. No caso de terremotos, podemos mencionar a incidência de forma global. No México, na Argentina, no Chile, nos Estados Unidos, no Japão, no Irã, no Paquistão, na Espanha, Nova Zelândia, Haiti, entre tantos outros países que foram abalados recentemente por terremotos. Sem dúvida, este é mais um sinal para nós cristãos ficarmos atentos às palavras infalíveis de Jesus. Jesus está voltando e os sinais estão diante de nós, amém? Sexto sinal, coisas espantosas e grandes sinais no sistema solar. Lucas 21:11 diz assim: e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Lucas 21:25 e 26 diz assim: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. E na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Irmãos, quando nós lemos esse versículo, parece que estamos tendo acesso às notícias que estão acontecendo no nosso tempo.
Esses sinais deixados por Cristo são tão patentes que nos dão a certeza de que Ele voltará e os nossos olhos verão o Senhor voltando. Olha só, alguns grandes sinais na atmosfera, no Sol, na Lua e no espaço que estão acontecendo nesse tempo. Eu achei isso muito interessante. O terremoto que atingiu o Japão em 2011 alterou o eixo de rotação da Terra. Aconteceu um terremoto no Japão que alterou o eixo de rotação da Terra. Os ufologistas não se cansam de propagar a aparição de objetos voadores não identificados. A Terra tem sido inundada com o fenômeno da aurora boreal. A Lua está com a sua posição em relação à Terra alterada. Olha só, irmãos, a Lua não está mais na sua posição. Em relação à Terra, a posição da Lua foi alterada. Isso é um sinal da volta de Jesus. É isso que está escrito na Bíblia. Repetidas vezes a mídia tem divulgado a presença de asteroides com rota provável de colisão com a Terra. A ocorrência de riscos à humanidade por conta das chuvas de meteoritos tem aumentado cada dia mais. O Sol está apresentando grandes instabilidades, emitindo assim tempestades de calor em direção ao espaço. Esses são os sinais descritos por Jesus que aconteceriam fora da Terra. No sétimo sinal veremos sinais que ocorreriam na Terra, especificadamente com o homem e com a natureza. Mas percebam, irmãos, nós estamos vivendo um tempo meio maluco. Ontem o tempo estava de boa, olha só o tempo que está hoje. Aí amanhã quando você acorda está sol. Aí quando você está voltando para o serviço está frio de novo. Antigamente, vou abrir um parênteses aqui. Quando o irmão Alex falou que o pastor é mais velho, ele está dizendo de tempo de igreja, tá? Não de idade. Porque de convertido, como eu tenho 32 anos, me converti com 10, já vão 22 anos, né? Não é por causa da idade, não, irmãos. Já o irmão me chama de senhor, o outro fala que eu sou por causa da idade, não, nada disso. Mas nós vamos conversar com as pessoas mais velhas. E aí eu digo mais velhas mesmo, pessoas, por exemplo, da idade da minha avó, que mês que vem faz 80 anos. Quando minha avó era uma moça, como eu, pastor, a primavera era primavera, o verão era verão, o inverno era inverno e o outono era outono. Mas hoje não. Hoje você tem as 4 estações no mesmo dia. É ou não é? Que bagunça, está tudo alterado. Aquilo que o Senhor criou com tanta excelência está alterado. E isso, irmão, é um sinal da volta do Senhor. Sétimo sinal: grande instabilidade na natureza e no comportamento humano. Lucas 21, 25 e 26, que nós lemos, diz: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. E na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Enquanto no sistema solar o sol e a lua e as estrelas nos mostram os sinais de instabilidade, a terra também tem mostrado sinais de instabilidade. Os tsunamis são eventos caracterizados por enormes ondas no mar, que por causa da ocorrência de um terremoto submarino, passam a ser criados e direcionados ao continente. São fenômenos há muito conhecidos, principalmente pelos orientais. Mas o que caracteriza esse acontecimento como um dos sinais que indicam a iminente volta de Jesus é o quê? É o aumento da frequência. Ou seja, tem acontecido muitos tsunamis, tem acontecido muitos terremotos. Como nós dissemos aqui, no último século, isso tem acontecido toda hora. Se você for na internet e pesquisar sobre esses eventos, você vai ficar assustado. Você vai começar a jejuar mais, orar mais, você vai falar: Jesus está voltando mesmo, não é possível. É a Bíblia que diz que Jesus está voltando. Então, atualmente, o sistema tem apresentado um comportamento de total desespero e incerteza em relação ao futuro. O que os estudiosos dizem? Que vai chegar um determinado momento que nós não teremos mais água potável. Nós vivemos um tempo de seca aqui em São Paulo. Como foi difícil. Mas pelos estudiosos, que eles dizem que nos próximos anos, e aí alguns dizem que não vai demorar tanto tempo, vai ser muito difícil ter água.
Nós vivemos num país onde nós temos muita água, graças a Deus. Mas tem países, irmãos, hoje já, que a água é muito cara, porque não tem água. E a água é algo necessário, é algo básico que o ser humano necessita. Mas, irmãos, tenham certeza, Jesus vai voltar antes da água acabar. Amém? Glória a Deus. Oitavo sinal, um sinal profético, o renascimento da figueira, ocupando um lugar central no mundo. Nós lemos aqui algo precioso em Mateus 24. Esse é um sinal profético, aí fala sobre quem lê, que entenda, porque está falando de algo que foi profetizado pelo profeta Daniel. Olha só o que diz lá em Mateus 24, 32 ao 34. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. E em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Lá no Salmo 90, 10, diz que a duração da nossa vida nessa terra é de 70 anos. Aqueles que são mais fortes, mais vigorosos, como a minha avó, que é uma pessoa forte, chega a 80, mas que depois disso, irmão, a vida é muito difícil. É só enfado, cansaço, dificuldade. Por quê? Porque, irmão, nós vivemos em tempos muito difíceis. Jesus veio inicialmente a esse mundo como um descendente de Davi, que seria o quê? O Messias de Israel, o Salvador de Israel. E a Bíblia diz que Israel rejeitou a Jesus. E no ano 70 depois de Cristo, eles foram expulsos da Judéia e dispersos pelo mundo. Acabou Israel. Isso é história? Em 1948, Israel voltou a ser uma nação. Se constituiu novamente uma nação. Israel tinha sido dissipada do mundo. Só que havia uma profecia sobre Israel. E em 15 de maio de 1948, foi criado oficialmente, de novo, novamente, o Estado de Israel. A nação de Israel. Todo o mundo, queira ou não queira, é interessante, pode ir atrás disso, tem medo de Israel. Todo mundo. Por que Estados Unidos fica lá, aos pés de Israel? Ninguém mexe com Israel, porque Estados Unidos sabe, conhece, eles são tementes à palavra de Deus, eles sabem que há uma promessa sobre aquele povo. Então, Jesus ainda disse que a geração que veria o renascimento de Israel não passaria, é isso que o texto diz, sem que todos os sinais, inclusive o seu retorno, acontecesse. Mas sabemos que uma geração bíblica, como eu disse aqui, isso é interessante, como diz no Salmo 90, é de 70 a 80 anos. E aí nós temos vivido sinais do último tempo. Se nós contarmos de 1948 mais 70 anos, dá 2017. Mais 10 anos, 2027. Irmãos, eu não estou dizendo para você que Jesus vai voltar agora, que Jesus vai voltar o ano que vem, nem em 2027. Mas nós temos vivido os sinais da volta de Cristo. Muito sério isso. E quando eu estava lendo isso, eu fiquei assustado. Eu falei, Jesus, na verdade poderia ser 2017, não ser 2027 não. Mas pode ser hoje. O que nós lemos? Que Jesus virá como um ladrão. Outro dia eu vi uma notícia de um cara que falou que era o Cristo. Ele estava não sei em que país e tinha um monte de gente seguindo o cara. Só que Jesus disse que ele não vai ficar aqui para ficar passeando na terra não. Ele virá como uma flecha. Ele só vai passar e vai nos buscar. Jesus não tem nada para fazer mais nessa terra, a não ser vir sobre as nuvens e falar, vem, aleluia, e nós iremos com ele, aleluia. A palavra de Deus diz que não somente Israel renasceria, mas que ocuparia um lugar central na história do mundo, conforme vemos em Zacarias 12. Eis que porei a Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor e também para Judá. Quando do cerco contra Jerusalém, e acontecerá naqueles dias que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos que carregarem com ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. E Zacarias completa lá no verso 9: e acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Por isso que tem uns países que querem ser aliados de Israel, porque há uma profecia que todos aqueles que estiverem contra ele serão despedaçados. Este, irmãos, é justamente o cenário que nós temos visto, em que todas as nações da terra têm voltado suas atenções para Israel. Pode pesquisar isso, irmão. Todas as nações estão preocupadas com as direções, com o que acontece lá. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que é de lá que vai acontecer todas as coisas. Com o objetivo do quê?
Uns querem apagar Israel de novo do mapa, mas isso não vai mais acontecer. Não há possibilidade disso acontecer. E outros querem se aproximar de Israel. Amém? Irmãos, tudo isso que eu estou dizendo está mais para um estudo que para uma ministração. Mas isso é muito importante para nós. E eu quero que você não fique só nisso. Eu quero que você vá atrás disso. Que você se prepare para a sua célula. Que você vá atrás, busque e anote. Coitado do seu líder. Pelo menos se eu fosse membro de uma célula, ia ser coitado do meu líder. Claro, no bom sentido. Eu ia me preparar para compartilhar a palavra de Deus com ele. Então você pode procurar. Vá atrás de sinais. Vai atrás dessas coisas que nós estamos falando. Amém? Glória a Deus. Tem alguém dormindo do seu lado? Dá um cutucão nele e fala: acorda, irmão. Jesus está voltando. Glória a Deus. Ai daquele, a Bíblia diz: ai daquele que foi encontrado dormindo. Já pensou? Jesus volta, se você estiver dormindo, você vai ficar, irmão. Brincadeira, só para você acordar. Nono sinal: o anticristo e o falso profeta. Preste atenção, irmãos. Mateus 24, 5 diz: porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Mateus 24, 23: então, se alguém vos disser eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito. Mateus 24, 15: quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê atenda. Nós vivemos dias difíceis. João 5,43 diz assim: eu vim em nome do meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Isso é um sinal do anticristo. 2 Tessalonicenses 2, 1 ao 4 diz assim: ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha só o que diz Daniel 9, 27: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Quando fala aqui uma semana, quantos dias tem uma semana? 7 dias, isso é uma profecia. Isso tem a ver com 7 anos. No meio da semana, qual é o meio da semana? 3 dias e meio, certo? 7 dividido por 2, 3,5. No meio, ou seja, em 3 anos e meio, as coisas vão ficar tranquilas. Mas daí para lá vai cessar a bondade do falso profeta. Todo mundo vai falar: nossa, esse cara é o cara. Esse cara resolveu os problemas do mundo. Mas aí vai chegar o tempo que ele vai falar: não, acabou. Sabe? Acabou a graça. Nós temos vivido o quê? Uma crise financeira mundial. Estamos beirando, como eu disse, uma terceira guerra mundial. O que nós ouvimos às vezes? Algo que para nós que conhecemos a palavra de Deus chega a ser até ridículo, mas o que? Uma falsa ameaça do que? De uma invasão alienígena. Tem gente que está falando que os alienígenas vão invadir o mundo, irmãos. E tem gente que acredita. Aquecimento global, nós temos vivido isso. Tormentas solares, como nós falamos, grandes terremotos, tsunamis. Este é o cenário que de forma sutil aparecerá uma pessoa que com um discurso de unidade universal, falando que todos vamos ser um, conseguirá resolver aparentemente todas as calamidades humanas. Irmãos, está para ser levantado uma pessoa, um homem, que vai dizer que ele pode resolver todos os problemas. E vai ser criada uma moeda mundial, acima do dólar, do euro, que são as moedas mais fortes e mais que tem mais circulação sobre todo mundo. E esse homem vai instituir algo que todas as pessoas vão achar que vai ficar muito bom. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, não vamos ser enganados por isso. Fala para a pessoa do seu lado: você não vai ser enganado. Aleluia. Com a solução aparente dos problemas da humanidade, esse executivo mundial será aclamado por todos os povos.
e proclamará, é o que a Bíblia diz, ele proclamará, sabe quem como a sua capital? Jerusalém. Exigindo ainda a adoração de todas as pessoas. E fala para mim, se alguém resolver todos os problemas que existem no mundo hoje, ou aparentemente resolver, essa pessoa será ou não adorada? Sim. Nós vemos hoje que o cara não resolve nada, as pessoas já estão adorando. Imagine se o cara resolver. Irmãos, imagine 3 anos de só alegria, todo mundo comendo, bebendo, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz também que somente os escolhidos rejeitarão esse homem. Em toda a terra, o único povo que recusará será a igreja de Cristo, composta por verdadeiros cristãos e dos judeus messiânicos, que nesse tempo também serão cristãos. Contra esses, o anticristo descarregará a sua fúria, que se manifestará com grande tribulação contra os cristãos. Irmão, nós estamos faltando pouco para nós começarmos a ser perseguidos como cristãos, é ou não é? Para pensar. A questão do homossexualismo, eles estão querendo enfiar isso garganta abaixo da igreja. E por nós não aceitarmos isso, nós vamos ser perseguidos. Por nós não aceitarmos esse monte de coisa que o mundo quer viver, nós vamos ser perseguidos. Nós vivemos em tempo que daqui a pouco, pastores que, como eu, são contra, vão ser presos. A polícia vai vir para prender o pastor porque ele não aceita que uma pessoa que foi criada por Deus sendo homem, por causa do pecado, a pessoa querer que o pastor batize essa pessoa sendo homossexual. Por quê? Porque isso aí vai ser como uma discriminação. Nós não discriminamos ninguém. Eu amo todas as pessoas. Só que Deus, Ele criou o homem e a mulher. É isso que a Bíblia diz. E aqueles que creem nisso e que seguem isso serão perseguidos. E nós estamos à beira disso. Nós vemos no nosso país, estão querendo criar leis contra pessoas que são a favor da palavra de Deus. Criar lei para que nas escolas seja ensinado que isso na verdade é aquilo que as pessoas devem ser. Então, irmãos, nós estamos à beira de fato da volta de Jesus. 10º sinal, apostasia. Alguém sabe o que significa apostasia? O que significa? Difícil? Abandonar a fé, afastar-se é o significado. Muito bem. Nesse tempo muitos serão escandalizados, está escrito em Mateus 24, do 10 ao 13, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. 2 Tessalonicenses 2,3 diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quantas pessoas têm se afastado dos caminhos do Senhor hoje? Irmãos, o amor quase que está extinto da humanidade. As pessoas não se amam mais. Eu estava pensando nisso essa semana. Não há mais amor, não há mais compaixão. Vamos voltar lá atrás também, no tempo dos mais antigos. Quando acontecia que alguém morresse e fosse passar um carro fúnebre, o que acontecia? As portas do comércio fechavam, todo mundo respeitava. Se o cara tivesse chapéu, ele tirava o chapéu. Ninguém nunca ousaria entrar no velório de um boné, de bermuda. Jamais. Por quê? Mas hoje em dia ninguém nem está nem aí. Por quê? Porque a morte hoje em dia se tornou algo normal. Nós vemos cada calamidade, pessoas são dilaceradas, mortas de formas cruéis, mas para nós está normal. Porque o homem não ama mais o ser humano, tanto faz. Essas coisas têm acontecido diante de nós. Irmãos, eu quero dizer, isso é um sinal da volta do Senhor. Antes e durante a grande tribulação dos cristãos, estará ocorrendo um dos sinais preditos por Cristo, como um indicativo da eminência do seu retorno, que é a apostasia. Como foi falado, o significado é afastamento, ou seja, pessoas que se dizem cristãs, mas que não possuem nada de cristãs e ainda ensinam outras pessoas a afastar-se do verdadeiro caminho. Eu tenho visto um fenômeno muito engraçado na internet. Eu conheço muitas pessoas que não estão dentro da igreja hoje, mas já foram cristãos. E essas pessoas ficam querendo que outras pessoas deixem de ir para a igreja. E aí procuram em escândalo de falsos profetas para
colocar lá na internet para falar, tá vendo? Por que você vai para a igreja? Está perdendo seu tempo. Por quê? Além de não querer mais seguir ao Senhor, achar que a igreja na verdade é algo falido, querem incitar outros a não seguir ao Senhor mais. Isso é o quê? Isso é apostasia. É impossível alguém servir a Jesus sem ser igreja e sem estar na igreja. A igreja foi algo instituído pelo Senhor Jesus. E o ser humano, hoje, por causa de todo esse esfriamento, está querendo, através de um plano maligno, acabar com a igreja. Hoje a moda é dizer que... Hoje é moda dizer que é cristão. Inclusive temos total liberdade de culto, mas é um cristão sem nada de Cristo. Dá até vergonha. Tá na moda ser crente. Mas irmão, não é moda ser crente. Ser crente é ser diferente. Quantas igrejas têm querido parecer com o mundo? Não, vamos fazer isso porque vai parecer, vai chamar. Irmãos, Jesus era parecido com o mundo? Ele precisava parecer com o mundo para atrair as pessoas? Não! Então nós como igreja não precisamos fazer nada parecido com o mundo para atrair as pessoas. Não é essa igreja parecida com o mundo que Jesus vai vir buscar. Amém? Glória a Deus. Isso é muito sério, irmãos. Em Lucas 17, 28 ao 30 diz: como também na mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. A maldade e o pecado se multiplicará muito dentro do próprio movimento daqueles que se dizem cristãos. Dentro da igreja. Isso já tem acontecido. Não tem amor, não tem compaixão. A igreja, que é algo criado por Jesus, onde nós somos irmãos, tem se atacado. Uma denominação ataca a outra, fala mal da outra. Parece que um pastor tem prazer em falar que na outra igreja teve um escândalo. Cadê o amor de Cristo pelo seu irmão? Isso não acontece em nenhuma outra, vamos dizer assim, religião. Você não vê ninguém no centro espírita atacando o outro pai de santo. Você não vê ninguém expondo o outro. Você vê algum padre expondo outro padre? Pelo contrário, outro dia saiu um escândalo e falou que o Papa, ele estava escondendo, porque ele falou, não, isso não pode sair na mídia. Isso vai acabar com a igreja católica. Mas e se fosse um pastor? Já estava na internet, já estava em todos os lugares. Por quê? Quer expor por quê? Porque quer que as pessoas vão para a igreja deles. Isso é falta de amor. A maldade e o pecado se multiplicaria dentro da igreja. Isso é apostasia. Os próprios líderes cristãos seriam os primeiros, ou serão os primeiros, a traírem os demais. E quando você trai o seu irmão, você está traindo a Cristo. Isso é sério, irmãos. Muitos falsos profetas enganarão as ovelhas incautas, pessoas que não têm muita sabedoria, com doutrinas de perdição e ecumenismo. Ecumenismo é o quê? Esse monte de coisa que nós temos visto no nosso tempo. É a rosa não sei das quantas. É o terno que o cara joga na cara do cara e o cara é curado. É isso, é aquilo, tanta coisa, tanta baboseira que as igrejas têm feito. E as pessoas têm sido enganadas. E as pessoas têm... E aí você vê os cultos passando na televisão, milhares de pessoas sendo humilhadas, sendo enganadas por falsos profetas. Quando que um desses aí vai falar um negócio desse que está escrito aqui na Bíblia? Quando que um desses vai ler Mateus 24? Nunca. Por quê? Porque eles estão enganando as pessoas. Os próprios líderes serão os primeiros, e muitos falsos enganarão as ovelhas. Paulo já falava sobre isso a Timóteo, em 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Aonde que isso ia acontecer, que Paulo está dizendo aqui para Timóteo? Dentro da igreja existiriam espíritos enganadores e doutrina de demônios. Irmãos, isso é muito sério. Assim somente permanecerão firmes quem? Os verdadeiros cristãos. Inclusive, a palavra tribulação origina-se de uma palavra do latim, que é o tribulum, que era um instrumento utilizado pelos agricultores para quê? Para separar o joio do trigo.
Ou seja, a tribulação serve para isso, a dificuldade serve para isso, para separar aquele que é daquele que não é. Isso exatamente acontece quando a pessoa passa por uma dificuldade, que você vê quem ela é. É ou não é? Tem pessoa que abandona tudo. Não, para passar pela dificuldade eu não quero não. Eu quero a parte boa de ser cristão. A parte difícil da tribulação eu não quero. E aí, quando as coisas começam a apertar, aí fala, não deu certo. Ser crente não é o que eu quero. Eu vou procurar no budismo, porque falaram que lá é mais tranquilo. Aí não dá. Aí vai para outra, e vai para outra. A tribulação vai servir, ou está servindo no nosso tempo, para separar o joio do trigo. Então, nesse sentido, a palavra encaixa perfeitamente, pois na grande tribulação descrita na Bíblia, será realizada realmente a separação entre os verdadeiros e os falsos cristãos. E somente, como diz a palavra de Deus, onde nós lemos aqui em Mateus 24, somente aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Aleluia. Fala pro seu irmão, persevera. Décimo primeiro sinal. Glória a Deus. Estamos terminando por hoje, tá, irmãos? Aleluia. É importante que nós tenhamos clareza, irmão, sobre isso que nós estamos falando, porque isso é muito sério. Eu quero que vocês, volto a dizer, que vocês se preparem para isso, para ir atrás dessas coisas, porque essas coisas são muito sérias. Então vamos falar aqui sobre o 11º sinal. As coisas que nós estamos falando tem muito a ver com fatos, e aí eu queria que você avaliasse. Será que essas coisas já têm acontecido? Estão acontecendo? Vão acontecer? Eu e você temos alguns sinais importantes daquilo que já aconteceu, mas muitas coisas ainda irão acontecer. Glória a Deus. Vamos lá. Me encontrei aqui de novo. Então, Mateus 24:9. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. 11º sinal, a grande tribulação, perseguição mundial aos verdadeiros cristãos. Irmão, se você procurar na internet o que tem morrido de cristão todos os dias, estava vendo alguns vídeos, irmãos. Isso é, irmãos, nós vivemos no paraíso. O Brasil é um paraíso. Irmãos nossos nesse momento estão morrendo em covas de leões, dentro de jaulas. Eu vi, irmãos, 8 crentes ou 8 cristãos dentro de uma jaula, e aí colocaram um guindaste na beira de um rio. E aí levaram esse guindaste até o alto e depois afundaram os 8 vivos dentro da água. E aí ficou uns 10 minutos lá dentro da água. Depois levantou os irmãos, estavam todos mortos. Outra cena muito forte que eu vi, estavam uns 12 cristãos ajoelhados, e aí tinha uma fita enrolada no pescoço de um, e enrolava no outro, enrolava no outro, enrolava no outro, enrolava no outro, até o final. E aí um cara bem longe, no meio do deserto, com um botão na mão, apertou e explodiu eles. Cristãos, porque não negaram a fé deles. Isso aconteceu esse ano. Outra coisa, o cara tinha 6 cristãos dentro de um carro, e o cara estava com um míssil no deserto também, e o cara apontou para o carro, eles estavam lá fechados no carro, todos algemados, e o míssil foi e explodiu eles. E muitas outras coisas eu vi esses dias. Isso tem acontecido hoje. Cristãos têm sido perseguidos. Aqueles que não negam a sua fé morrem na hora. Morrem na hora. Outro dia, numa universidade, não me lembro em qual país, entraram e fuzilaram todo mundo. Todo mundo que não falava, que era cristão, era morto. Se você falasse que não era, eles te liberavam. Você precisava negar Jesus. Muitos, mais de 100 pessoas morreram por não negar a Jesus. Mateus 24:21 diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. Apocalipse 7:9 diz: depois dessas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e língua, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajavam vestidos de branco e com as palmas das suas mãos. Apocalipse 7:13-14. E um dos cidadãos me falou dizendo: esses que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E eu lhes disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram seus vestidos, e os branquearam no sangue do Cordeiro.
2 Pedro 3, 17, 18 diz: porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado no Espírito. 2 Pedro 4,13: mas alegrai-vos no fato de ser participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. 1 Pedro 4,16: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Apocalipse 2,10: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Após a recusa de muitos cristãos de não negarem a Jesus, de não receberem uma marca, irmão, se você pesquisar na internet, nós já estamos prestes a toda a humanidade receber uma marca, um chip, né, ser rotulados, uma marca do anticristo. Após muitos não receberem, serão perseguidos, serão mortos, sendo que uma parte dos servos de Cristo, de forma milagrosa, será protegida por Deus. Esta parte é que passará pelo arrebatamento sem sofrer a morte. Quando Jesus voltar, nós não passaremos. Aqueles que estiverem vivos no tempo de Jesus não passará pela morte. Irmão, isso é precioso. Eu e você vivemos em um tempo muito difícil, mas talvez, como eu gostaria que isso acontecesse agora, eu e você seremos aqueles que não passaram pela morte. Aleluia! Glória a Deus. 12º sinal: a pregação do evangelho em todo o mundo. Mateus 24,14: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho a todos os agentes, e então virá o fim. Jesus aqui ele deixa muito claro, irmãos, que somente voltaria quando o evangelho fosse anunciado em todo o mundo. E esse sinal, irmãos, eu quero dizer, tem se cumprido nos nossos dias, por causa da internet, por causa de toda a facilidade que a internet dá para a humanidade. É impossível hoje uma pessoa não conseguir ouvir sobre Jesus. Em qualquer parte do mundo, alguém pode pegar o seu celular, o seu computador e colocar Jesus lá e encontrar alguém falando sobre Jesus. Não há possibilidade no nosso tempo de alguém morrer sem ouvir falar sobre Jesus. E esse é um sinal. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as gentes. Aqui não diz que todos serão convertidos, não, diz que será pregado. E então, depois disso, verá o fim. Mesmo na grande tribulação, o evangelho será anunciado, pois o martírio e a perseguição ao cristão será notícia em todo o mundo, sendo que todas as pessoas saberão que os cristãos estão sofrendo perseguições e mortes por amor ao nome de Jesus Cristo. Ou seja, até os caras que estão matando os cristãos estão contribuindo para que o nome do Senhor seja proclamado. Porque quando as pessoas entram na internet e veem essas mortes dos cristãos, como eu vi, a pessoa vai atrás: por que essa pessoa está morrendo? Está morrendo por causa de Jesus, mas quem é Jesus? E a pessoa vai lá e vai saber quem é Jesus. Então isso tem contribuído para que o evangelho do Senhor seja proclamado em todos os tempos. Assim o mundo não terá desculpas diante de Deus quando o julgamento. E então virá o fim. Jesus voltará. A Bíblia diz que ele ressuscitará os mortos, transformará os vivos. A igreja será arrebatada. A Bíblia diz que Jesus destruirá o anticristo, o falso profeta e os seus exércitos. Destruirá esse mundo corrompido. Fará o julgamento. Lançará os ímpios e os anjos maus no lago de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. E Jesus, aleluias, reinará conosco na eternidade, numa nova terra, uma nova Jerusalém, onde todos aqueles que não se corromperem reinarão com ele. Amém? Glória a Deus, aleluias. Último sinal de hoje, irmãos, 13º sinal, será como nos dias de Noé. Olha só que interessante, Mateus 24, 37 ao 39 diz: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Isso tem acontecido. Você fala para a pessoa que o mundo está acabando, alguém acredita? A pessoa está fazendo festa, não está nem aí. É o que Noé estava falando. Quando Deus determinou o julgamento
da humanidade no tempo de Noé, falou: vou acabar com tudo. Você pode avisar aí, Noé, que eu vou acabar com tudo. Eles deram atenção? Ninguém nem... Esse cara é doido. Vai falar para alguém que Jesus está voltando. Vai falar para as pessoas que esses sinais que nós falamos aqui são coisas que estão descritas na Bíblia. A pessoa não está nem aí. Estão bebendo, estão comendo, estão fazendo festa, estão casando, estão fazendo de tudo, porque não acreditam. Gênesis 6:5 diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Irmãos, quando nós observamos o padrão moral da sociedade atual, e aí nós comparamos com a sociedade de Noé, nós vemos, irmãos, que a sociedade hoje está 10 vezes pior do que a sociedade do tempo de Noé. Jesus está à porta. Isso é muito sério. Olha só algumas semelhanças entre a geração de Noé e a nossa geração. Primeira coisa: exagero, apego aos prazeres humanos. Como o homem está apegado aos prazeres humanos no nosso tempo. Comer, beber, casar, tudo isso, o homem está apegado a todas essas coisas. O homem só pensa nessas coisas terrenas. O homem não se apercebe que o mundo não é um parque de diversões, que o mundo é um campo de batalha, onde nesta batalha será determinada a nossa eternidade. Então o homem está apegado às coisas materiais. Segunda coisa dos tempos de Noé, que nós podemos traçar um paralelo com o nosso tempo: a multiplicação da maldade. O mal em si é algo que causa uma repulsa natural no ser humano. Mas quando a prática do mal torna-se comum e rotineira em uma sociedade, a repulsa desaparece. Tem gente que adora assistir o Datena. Não sei como alguém consegue. E o outro também, sei lá quem é o outro. Eu não assisto, só sei que ele só fala de desgraça. Mas tem pessoas, que é 2 canais que passam isso, né? O Cidade Alerta e qual que é o outro programa? No mesmo horário. É o Marcelo Rezende. Os caras são, na verdade, eles já viraram artista. Marcelo Rezende é um personagem, da Atena também. E as pessoas dão risada até. E os caras só falam de desgraça. E se tornou normal. Se tornou normal. A multiplicação da maldade. Irmãos, o que escandaliza? Qual é a morte que escandaliza alguém hoje em dia? Nada. Está normal. E a Bíblia diz que esse seria um sinal. Pensamentos maus continuamente. Como consequência da multiplicação do mal, ocorre a deformação moral do ser humano, e o seu coração torna-se mau por completo. Está quase sendo aprovada uma lei no Brasil, onde outros países já têm essa lei, do armamento, né? Todos vão poder ter arma. Está quase aprovado isso, irmãos. Está uma guerra dentro do Senado sobre isso. Tem muitos que acreditam que essa é a solução para a maldade. Irmãos, só Jesus. Vem logo Jesus. Pensamentos maus continuamente. Quando você vê alguém matando o outro, o que você pensa? Nossa, se eu pudesse matar ele. Pensamento mau. De vez de pensar: Jesus, salva ele, liberta ele desse jugo de maldade. Qual que vem no nosso pensamento? Nosso pensamento, irmãos. Ou você nunca pensou isso? Quem nunca pensou isso? Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que nós possamos ser transformados. O que Paulo diz em Romanos 12? Não nos conformemos com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. No tempo de Noé, a terra encheu-se de violência. E no nosso tempo? Irmãos, não tem, aonde você estiver, a hora que for, qualquer lugar tem violência. Nós estamos cercados pela violência. Se não for Deus guardar a nossa vida, você pode estar armado, e aí se aplica a palavra de Deus. Se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela, em vão vigia o policial, em vão vigia o guarda-exército. Se Deus não guardar o Brasil, se Deus não tivesse guardado o Brasil nessa época de Olimpíada, pode estar o exército dos Estados Unidos aqui. Mas Deus é quem nos guarda. Amém? Glória a Deus. Assim como a geração de Noé pereceu pelo dilúvio, como um castigo pela sua maldade, a nossa geração está prestes a perecer por causa que Jesus está voltando. Isso foi profetizado, isso está escrito na Bíblia. Não vai ser um dilúvio. A Bíblia diz que Deus, ele disse: não vou mais destruir a terra com água.
mas a terra será destruída com fogo, é o que diz o apóstolo Pedro. Eu queria que você pensasse nisso. Como você tem se preparado para esse grande dia? Eu queria que os músicos já subissem aqui, eu queria que você ficasse de pé. Eu disse que, às vezes, nós estamos preocupados com muitas coisas neste mundo. O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer amanhã? Irmãos, amanhã nós nem sabemos se nós estaremos aqui. Mas hoje você pode se preocupar com algo muito mais importante, que é com a sua salvação. Eu quero fazer uma pergunta hoje. Ela se repetirá semana que vem. Você tem certeza da sua salvação? Jesus voltar hoje, você tem certeza que você vai para o céu? Eu quero dizer que ficar na terra depois da vinda de Jesus, isso que nós vemos, que nós não aguentamos mais a desgraça, a maldade, tudo que tem acontecido. Quando Jesus voltar e buscar o seu povo, aqui vai ficar insuportável viver. Nós poderíamos falar sobre outras coisas, que mesmo depois da volta de Jesus, o homem vai ter a oportunidade de não se render, ser salvo em meio a esse tempo. Mas isso vai ficar para um outro dia. Mas eu quero te perguntar, se Jesus voltasse hoje, eu queria que você fechasse seus olhos, você subiria com ele? Eu quero dizer que você recebeu isso de graça. Jesus pagou um preço para você ir para o céu. Mas para que você receba essa graça, você precisa crer nele, se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida para ele. É impossível alguém ir para o céu por causa de coisas boas. Ah, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca pensei em maldade contra ninguém, eu sou uma boa pessoa. Se eu faço mal para alguém, é para mim mesmo, isso não importa. Aquele que crer no Senhor e for batizado será salvo. Aí Jesus continua, Jesus quem diz, aquele que não crê já está condenado. O mundo está condenado. Esse mundo que nós vivemos, que às vezes nós ficamos apegados às coisas, aos bens materiais, ao sonho de ter um carro, de ter uma casa, de ter uma roupa, de ter isso, de ter aquilo, tudo isso já está condenado à destruição. E você não precisa ir com essas coisas. Mas tem alguém no nosso meio hoje que não tem certeza da sua salvação. E eu quero dizer, não entregue sua vida para Jesus porque você tem medo de ir para o inferno. Mas entregue a sua vida para Jesus porque Ele quer te dar uma oportunidade de ver uma vida em liberdade. Gálatas, eu gosto muito de Gálatas 5, quando o apóstolo Paulo diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, não permaneçam na escravidão. Se você se sente aprisionado dessa escravidão do pecado, e hoje você entende que as coisas de fato, o mundo não é um parque de diversões, e que você quer entregar a sua vida para Jesus, aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, e hoje sair daqui com a certeza, pode vir Jesus. Todos os dias eu falo isso para Jesus, pode vir Senhor. Às vezes eu penso como o Alex falou, sobre encontrar com Paulo, encontrar com Moisés, mas como eu penso também em encontrar com meus irmãos da minha família que já morreram, como eu penso em encontrar com Jesus e falar obrigado Senhor pelo seu sacrifício. Irmãos, nós cremos na Bíblia. Um dia no meu serviço, um supervisor me perguntou, Paulo, você já parou para pensar se tudo isso que você faz aí, essa vida maluca que você leva, que dorme 4 horas, 5 horas por dia, que fala que hora de madrugada, faz jejum de 21 dias, já pensou se tudo isso aí for mentira? Se tudo isso aí, se essa Bíblia for uma farsa? Eu falei, interessante você dizer isso. Se tudo isso for mentira, eu quero te dizer que essa é a melhor vida que eu estou vivendo. Eu sei o que é viver no mundo, e no mundo minha vida era uma destruição. Se tudo isso que você está falando for uma mentira, foi essa mentira que me libertou dos vícios, foi essa mentira que livrou a minha família. Se tudo isso for mentira, eu vou morrer e vou estar satisfeito por viver essa mentira. Agora, se tudo isso for verdade, quando você morrer, você vai para o inferno. Ele falou, não parei para pensar nisso. Eu falei, não venha para Jesus por causa do medo de ir para o inferno. Venha para Jesus porque Ele te ama. Ele mudou a minha história. Ele mudou o destino. Aleluia. E um dia nós veremos com Ele. Nós vamos louvar ao Senhor com este canto que nós louvamos no final. E se você quer entregar a sua vida para Jesus,
quer se reconciliar com Ele, quer dizer que o ama e que aceita Ele como seu Salvador, você pode vir aqui à frente, nós vamos orar por você. E você que já tem essa certeza, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Você sabe, um dia nós saberemos tudo o que o Senhor tem para nós. Nossa mente limitada não consegue